Desespero, um livro escrito por Stephen King. Parte 1. Rodovia 50, na Casa do Lobo, a Casa do Escorpião. Capítulo 1. Parte 1. Oh, meu Deus! Que horror! O que foi, Mary? O que foi? Você não viu? Viu o quê? Ela o encarou, e, à luz implacável do deserto, ele viu que grande parte da cor do rosto dela havia desaparecido, deixando apenas as marcas de queimadura de sol nas bochechas e na testa, onde nem mesmo um filtro solar poderoso a protegeria inteiramente. Ela era muito branca e se queimava com facilidade. Naquela placa. A placa de limite de velocidade. O que é que tem? Tinha um gato morto, Peter. Pregado, colado ou qualquer merda parecida. Ele meteu o pé no freio. Ela agarrou o ombro dele imediatamente. Nem pense em voltar. Mas o quê? Vai querer tirar uma foto? Nem pensar. Se eu tiver que olhar para aquilo de novo, eu vômito. Era um gato branco? Ele via a parte de trás de uma placa pelo retrovisor, supostamente a placa de que ela falava, mas só isso. E quando passaram por ela, ele estava olhando para outro lado, para uns pássaros que voavam rumo à cadeia de montanhas mais próxima. Ali, a gente não precisava ficar de olhos grudados na estrada o tempo todo, em Nevada, chamavam o trecho da US 50 que atravessava o estado de a rodovia mais solitária dos Estados Unidos, e na opinião de Peter Jackson ela fazia jus ao nome. Mas ele era um cara de Nova York e achava que talvez estivesse sofrendo uma sucessão de incômodos. Agorafobia de deserto ou alguma outra fobia parecida. Não, era malhado, ela disse. Que diferença faz? Achei que talvez fosse obra de satanistas aqui no deserto, ele disse. Acham que este lugar está cheio de gente doida, não foi o que Marielle disse? Ela falou intensas, respondeu Mary. A parte central de Nevada está cheia de pessoas intensas. Entre aspas. Gary disse mais ou menos a mesma coisa. Mas como não vimos ninguém desde que cruzamos a divisa da Califórnia, em Fallon, paradas para abastecer não contam, ela disse. Se bem que, mesmo lá, as pessoas, e ela lançou-lhe um olhar esquisito e desamparado que ultimamente ele não via com muita frequência no rosto dela, embora tivesse sido bastante comum nos meses após o aborto. Por que elas vêm pra cá, Pet? Quer dizer, eu entendo Vegas e Reno, até mesmo Winnemucca e Vendover, as pessoas que vêm de Utah jogar em Vendover a chamam de Bend Over disse Peter com um sorriso. Foi Gary quem me disse. Ela o ignorou. Mas o resto do estado, as pessoas que estão aqui, por que elas vêm e por que ficam? Sei que nasci e fui criada em Nova York, logo é provável que não consiga entender, mas, tem certeza de que não era um gato branco? Nem preto? Ele deu uma olhada no retrovisor, mas a pouco menos de 100 km por hora, a placa já tinha se mesclado à paisagem de areia, arbustos e encostas pardas. Finalmente, porém, apareceu outro veículo lá atrás, ele viu o reflexo do sol quente faiscando no para-brisa. 1,5 km atrás, talvez. Talvez 2. Não, era malhado, eu já disse. Respondo o que eu perguntei. Quem são os principais contribuintes de Nevada e o que eles ganham com isso? Ele sacudiu os ombros. Não há muitos contribuintes por aqui. Fallon é a maior cidade na rodovia 50, e ela consiste praticamente de fazendas. No guia diz que eles represaram o lago para tornar a irrigação possível. Plantam principalmente melão. E acho que tem uma base militar nas imediações. Fallon era uma das paradas do correio a cavalo, sabia? Eu iria embora, ela disse. Simplesmente pegaria meus melões e me mandava. Ele tocou brevemente o seio esquerdo dela com a mão direita. Você tem um belo par de melões, madame. Obrigada. E não é só Fallon, não. Qualquer estado onde não se vê nenhuma casa ou nenhuma árvore onde pregam gatos em placas de estrada, eu iria embora. Bem, é uma questão de zona de percepção, ele disse com cautela. Às vezes não sabia quando Mary falava sério e quando estava apenas tagarelando, e esta era uma delas. Para uma pessoa criada num ambiente urbano, um lugar como a região de Great Basin simplesmente está fora de sua zona, só isso. Da minha também, aliás. Só o céu já basta para me assustar. Desde que partimos hoje de manhã, estou sentindo isso aqui no peito, me oprimindo. Eu também. É céu pra burro. Está arrependida de a gente ter vindo pra cá? Ele olhou pelo retrovisor e reparou que o veículo atrás estava mais perto. Não era um caminhão, basicamente só o que tinham visto desde que saíram de Fallon, e todos no sentido contrário, para o oeste, e sim um carro. E vinha queimando o chão. Ela pensou na pergunta e balançou a cabeça. Não. Foi bom ver Gary e Marielle, e o lago Tahoe, lindo, não é? Incrível. Mesmo isto aqui, Mary olhou para fora da janela. Não deixa de ter sua beleza, não nego. E acho que vou me lembrar pelo resto da vida. Mas é assustador, ele concluiu por ela. Pelo menos quando a gente é de Nova York. Tem toda a razão, ela disse. Zona de percepção urbana.
E mesmo que a gente tivesse seguido pela I-80, é tudo deserto. É, montes de capim seco rolando ao vento. Tornou a olhar o retrovisor, as lentes dos óculos que usava para dirigir reluzindo ao sol. O carro que se aproximava era uma viatura policial, vindo no mínimo a uns 140. Ele se espremeu no acostamento até as rodas da direita começarem a trepidar na terra e levantar poeira. Pat. O que está fazendo? Outra olhada no espelho. Grande grade de metal cromado, aproximando-se depressa e refletindo um retângulo de sol tão furioso que ele teve que apertar os olhos, mas achou que o carro era branco, o que significava que não era a polícia estadual. Me encolhendo, disse Peter. Como um bichinho covarde. Tem um policial aí atrás da gente e ele está com pressa. Talvez esteja atrás do... A viatura passou a toda, fazendo a cura da irmã de Peter balançar no vácuo. Era realmente branco e estava coberto de poeira das maçanetas para baixo. Tinha um adesivo na lateral, mas o carro desapareceu antes que Pat visse mais que um vislumbre. Alguma coisa. Destre, talvez. Era um bom nome para uma cidadezinha de Nevada, ali naquela enorme solidão. Do cara que pregou o gato na placa, concluiu. Por que ele corre tanto e com as luzes de alerta desligadas? E vão acendê-las para quem é aqui? Bem, ela disse, lançando-lhe mais uma vez aquele olhar engraçado e estranho, para nós. Ele abriu a boca para responder, mas tornou a fechá-la. Mary tinha razão. O policial devia tê-los visto pelo menos na mesma hora em que eles o tinham visto, talvez mais, logo porque não tinha ligado as luzes de alerta, só por segurança. Claro, Peter teve juízo suficiente para sair da frente, liberar o máximo de estrada possível, mas ainda assim. As lanternas traseiras do policial se acenderam de repente. Peter meteu o pé no freio sem sequer pensar, embora já tivesse reduzido para 100 e a viatura estivesse bastante à frente, não havendo o menor risco de batida. Depois ela passou abruptamente para a pista de sentido oeste. O que é que ele está fazendo? Perguntou Mary. Não sei ao certo. Mas é claro que sabia, o policial reduzia a velocidade. Dos disparados 130 ou 140 km por hora, caíra para 80. De senho franzido, não querendo alcançá-lo e sem saber por quê, o próprio Peter reduziu ainda mais a velocidade. O velocímetro do carro de Deirdre baixou para quase 60. Peter. Mary parecia alarmada. Peter, eu não estou gostando disso. Está tudo bem, ele disse, mas estava mesmo? Ele olhava intrigado para o carro do policial, que agora subia devagar a pista para oeste, à esquerda. Tentou ver a pessoa atrás do volante e não conseguiu. O vidro traseiro da viatura estava coberto de poeira do deserto. As lanternas traseiras, também cobertas de poeira, piscaram um instante quando o carro diminuiu mais ainda a velocidade. Agora mal chegava a 50 km por hora. Uma bola de capim seco rolava na estrada, e os pneus radiais da viatura a esmagaram. Ela saiu por trás do carro, e para Peter Jackson ela parecia um ninho de dedos quebrados. De repente ele sentiu medo, ficou quase apavorado, e não tinha a menor ideia do motivo. Porque Nevada está cheio de pessoas intensas, foi o que disse Marielle, e Gary concordou, e essa é a intensidade com a qual as pessoas agem. Numa palavra, estranho. Claro que era bobagem, na verdade nada tinha de esquisito nisso, pelo menos não muito, embora. As lanternas traseiras da viatura piscaram de novo. Peter pisou no freio em resposta, por um segundo nem mesmo pensando no que fazia, depois olhou para o velocímetro e viu que reduzira para 40. O que será que ele quer, Pat? Àquela altura, era bastante óbvio. Ficar atrás de nós mais uma vez. Por quê? Não sei. Por que ele simplesmente não parou no acostamento e deixou a gente passar, se é isso que quer? Também não sei. O que é que você vai passar, claro. E então, sem nenhum motivo, acrescentou, afinal, nós não pregamos a porra do gato na placa. Pisou fundo no acelerador e logo começou a se aproximar da viatura empoeirada, que agora ia a não mais de 30 km por hora. Mary agarrou o ombro da camisa azul dele com tanta força que ele conseguiu sentir a pressão das unhas aparadas. Não, não faça isso. Mary, não posso fazer nada muito diferente disso. E a conversa já não servia para nada, porque ele ultrapassava a viatura no momento em que falava. A cura de Deirdre emparelhou com um empoeirado caprice branco, depois o ultrapassou. Olhando através de duas janelas de vidro, Peter viu muito pouco. Um vulto grande, uma forma de homem, e só. E teve a sensação de que o motorista do carro de polícia lhe retribuía o olhar. Peter baixou os olhos para o adesivo na porta do passageiro. Dessa vez, teve tempo de ler Departamento de Polícia de Desespero, em letras douradas abaixo do brasão da cidade, que parecia ser um mineiro e um cavaleiro apertando as mãos. Desespero, pensou. Melhor ainda que Destre. Muito melhor. Assim que foi ultrapassado, o carro branco voltou para a pista do sentido leste, aumentando a velocidade para colar na traseira do Acura. Rodaram assim uns 30 a 40 segundos, que pareceram a Peter muito mais tempo.
Depois as luzes azuis do teto do Caprice se acenderam. Peter sentiu um frio no estômago, mas aquilo não era surpresa. De jeito nenhum. Capítulo 1. Parte 2. Mary ainda o segurava pela camisa, e quando Peter desviou para o acostamento, ela voltou a enterrar nele. O que está fazendo? Peter, o que você está fazendo? Parando. Ele acendeu as luzes de alerta e está me mandando encostar. Não estou gostando nada disso, Vela disse, olhando nervosa ao seu redor. Não havia nada para ver, só deserto, montanhas e léguas de céu azul. O que foi que a gente fez? Excesso de velocidade faz sentido. Ele olhava pelo espelho lateral. Acima das palavras cuidado, os objetos podem estar mais perto do que parecem, viu a porta branca empoeirada do motorista da viatura se abrir. Surgiu uma perna caque. Enorme. Quando o dono dela veio atrás, bateu a porta da viatura e pôs o chapéu estilo cavalaria na cabeça, não usaria no carro, supus Peter, não havia muito espaço, Mary se virou para olhar. Ficou de boca aberta. Deus do céu, ele é do tamanho de um jogador de futebol americano. No mínimo, disse Peter. Fazendo um cálculo mental grosseiro, que usava o teto do carro como referência, cerca de 1,50 metros, ele imaginou que o policial que se aproximava do Acura de Deirdre devia ter no mínimo 2 metros. E uns 110 quilos. Provavelmente mais de 135. Mary soltou e se encolheu contra a porta, o mais longe possível do gigante que se aproximava. Num dos quadris, o policial carregava uma arma tão grande quanto ele, mas tinha as mãos vazias, nenhuma prancheta nem bloco de multas. Peter não gostou daquilo. Não sabia o que significava, mas não gostou. Em todo seu tempo de motorista, que incluía 4 multas por excesso de velocidade quando adolescente e uma por dirigir embriagado, depois da festa de Natal da faculdade, 3 anos antes, jamais tinha sido abordado por um policial de mãos vazias, e decididamente não gostou daquilo. As batidas do coração, que já estavam acima do normal, aceleraram-se um pouco mais. O coração não havia disparado, pelo menos ainda não, mas ele sentia que podia disparar. Podia disparar com muita facilidade. Você está sendo idiota e sabe disso, não sabe? Perguntou a si mesmo. É excesso de velocidade, só isso, simples excesso de velocidade. O limite estabelecido é uma piada e todos sabem disso, mas esse cara sem dúvida tem uma determinada cota a cumprir. E quando se trata de multas por excesso de velocidade, os de fora do estado são sempre os melhores. Você sabe disso. Logo, como é mesmo o título daquele antigo disco do Van Halen? It End Smile 2 e o policial parou junto à janela de Peter, a fivela da cartucheira na altura dos olhos dele. Não se curvou, mas ergueu o punho, para Peter parecia do tamanho de um presunto enlatado Daisy, e fez o gesto de girar a manivela. Peter retirou os óculos redondos sem aro, guardou-os no bolso e abriu a janela. Tinha plena consciência da respiração acelerada de Mary no banco do carona. Parecia estar pulando corda ou talvez fazendo amor. O policial dobrou lenta e completamente os joelhos, pondo o rosto imenso e impassível no campo de visão dos Jackson. Uma faixa de sombra, projetada pela aba rígida do chapéu, cobria-lhe a testa. A pele era de um rosa desagradável, e Peter concluiu que, apesar do tamanho, aquele homem não se dava bem com o sol do mesmo jeito que Mary. Os olhos dele eram cinza claros, diretos mas sem qualquer emoção. Pelo menos nenhuma que Peter pudesse interpretar. Mas sentiu o cheiro de alguma coisa. Talvez de loção pós-barba ou de Spice. O policial deu apenas uma rápida olhada nele, depois correu os olhos pelo interior do Acura, examinando primeiro Mary, típica esposa americana, caucasiana, rosto bonito, bom corpo, baixa quilometragem, nenhuma cicatriz visível, e depois olhando para as câmeras, sacolas e lixo de viagem no banco de trás. Não havia muito lixo ainda, tinham partido do Oregon apenas 3 dias antes, e isso incluía o dia e meio passado com Gary e Marielle Soderson, ouvindo velhos discos e falando dos velhos tempos. Os olhos do policial demoraram no cinzeiro aberto. Peter imaginou que ele procurava guimbas, farejando algum vestígio de aroma de maconha ou haxixe, e ficou aliviado. Não puxava um fumo havia quase 15 anos, jamais experimentara cocaína e tinha diminuído bastante a bebida depois da multa por embriaguez na festa de Natal. Um cheirinho da cannabis num ou noutro show de rock era o mais próximo que chegará do consumo de drogas nos últimos tempos, e Mary nunca tinha ligado para essas coisas, às vezes se referia a si mesma como virgem de droga. Não havia nada no cinzeiro além de papéis de bala amassados, e nenhuma lata de cerveja ou garrafa de vinho vazias no banco de trás. Seu guarda, eu sei que estava indo um pouco depressa, meteu o pé, não é? Perguntou o policial, com um ar brincalhão. Deus do céu, veja só. Senhor, posso ver sua habilitação e o documento do carro? Claro. Peter tirou a carteira do bolso de trás.
Mas o carro não é meu. É da minha irmã. Estamos levando de volta para ela em Nova York. Do Oregon. Ela estava na Reed. A faculdade Reed, em Portland, sabe? Sabia que estava tagarelando, mas não sabia se conseguia parar. Era esquisito como os policiais faziam a gente falar assim pelos cotovelos, como se estivesse levando um corpo mutilado ou uma criança sequestrada no porta-malas. Lembrava que tinha feito a mesma coisa quando o policial o mandara encostar na via expressa de Long Island depois da festa de Natal. Falará e falará, blá blá blá, e todo o tempo o homem não disse uma palavra, apenas prosseguiu metodicamente em sua atividade, primeiro verificando os documentos e depois o conteúdo do pequeno kit de plástico azul do bafômetro. Mare. Pode pegar o documento no porta-luvas? Está num pequeno saco plástico, junto com os papéis do seguro de DEI. A princípio, ela não se mexeu. Ele a via pelo canto do olho, parada, enquanto abria a carteira e procurava a habilitação. Devia estar bem ali, numa das divisórias transparentes, bem na cara dele, mas não estava. Mare. Tornou a chamar, já meio impaciente, e de novo um pouco assustado. E se tivesse perdido a porra da habilitação em algum lugar? Deixado cair na casa de Gary, talvez, quando passava as porcarias, parece que a gente sempre carrega muito mais porcarias nos bolsos quando viaja de um gesso para o outro. Não deixará cair, claro, mas não seria típico que, uma mãozinha, Mare? Pegue a porra do documento. Por favor. Ah. Claro, tudo bem. Ela se curvou para frente como uma máquina velha e enferrujada acionada por uma súbita carga de energia e abriu o porta-luvas. Começou a vasculhá-lo, tirando algumas porcarias, um saco de pipoca pela metade, uma fita de Bonnie Hyde que tinha estragado no toca-fitas do carro de Deirdre, um mapa da Califórnia, para poder chegar às coisas embaixo. Peter via pequenas gotas de suor na têmpora esquerda dela. Alguns fios de seus curtos cabelos negros estavam úmidos, embora a abertura do ar-condicionado naquele lado lhe soprasse ar frio direto no rosto. Não estou, e ela começou, e então, com alívio inconfundível, aqui está. No mesmo instante, Peter procurou na divisória onde guardava cartões de visita e viu a habilitação. Não se lembrava de tê-la colocado ali, por que teria feito isso, em nome de Deus? Mas lá estava ela. Na foto, não parecia um professor assistente de inglês da Universidade de Nova York, mas um funcionário subalterno desempregado, e possivelmente um assassino em série. Mas era ele, claramente ele, e sentiu o moral levantar. Tinham os documentos, Deus estava no céu e estava tudo certo no mundo. Além disso, pensou, estendendo a habilitação ao policial, não estamos na Albânia, sabe? Talvez aqui não seja nossa zona de percepção, mas decididamente não é a Albânia. Peter. Ele se virou, pegou o saco plástico que ela lhe estendia e piscou o olho. Ela tentou dar um sorriso de reconhecimento, mas não funcionou muito bem. Do lado de fora, uma rajada de vento jogou areia contra a lateral do carro. Alguns grãos feriram o rosto de Peter, e ele franziu os olhos para se proteger. De repente, sentiu vontade de estar no mínimo a 3.000 quilômetros de Nevada, em qualquer direção. Pegou o documento de Deirdre e estendeu-o ao policial, mas este continuava olhando sua habilitação. Vejo que é doador de órgãos, disse o guarda, sem erguer o olhar. Acha mesmo uma coisa sensata? Peter ficou confuso. Bem, é o documento do carro, senhor? Perguntou o policial secamente. Olhava a folha de papel amarela. Me entregue, por favor. Peter o passou pela janela. O policial, ainda cocorado como um índio ao sol, tinha a habilitação de Peter numa das mãos e o documento do carro de Deirdre na outra. Olhou de um documento para o outro durante o que pareceu a Peter um longo tempo. Ele sentiu uma leve pressão na coxa e se esquivou um pouco antes de perceber que era a mão de Mary. Pegou-a e sentiu imediatamente os dedos dela se entrelaçarem nos dele. Sua irmã? Perguntou afinal o policial. Olhou para os dois com seus claros olhos cinza. O sobrenome dela é Finney. O seu é Jackson. Deirdre ficou casada há 1 ano, entre o ensino médio e a faculdade, disse Mary. A voz era firme, agradável, sem medo. Peter teria acreditado inteiramente não fosse a pressão dos dedos dela. Ela manteve o sobrenome do marido. Só isso. 1 ano, entre o ensino médio e a faculdade. Casada. Tac. Continuava com a cabeça curvada para os documentos. Peter viu a aba do chapéu virar de um lado para outro quando ele voltou a examiná-los. A sensação de alívio de Peter estava desaparecendo. Entre o ensino médio e a faculdade, repetiu o policial, cabeça baixa, a cara larga escondida, e em sua mente Peter ouviu dizer, vejo que é doador de órgãos. Acha mesmo uma coisa sensata? Tac. O policial ergueu os olhos. Pode saltar do carro, por favor, Sr. Jackson. Mary enterrou os dedos, cravando as unhas nas costas da mão de Peter, mas a sensação de ardência era distante. De repente, os colhões e a boca do estômago dele se comprimiram de aflição, e ele se sentiu como uma criança de novo, uma criança confusa que só sabe que fez alguma coisa errada. O quê?
Ele começou. O policial da viatura de desespero se levantou. Era como ver um elevador de carga subir. A cabeça desapareceu, depois a camisa de colarinho aberto com o distintivo reluzente, depois a correia diagonal da cartucheira. Então Peter estava olhando para a fivela do cinto novamente, para a arma e o pedaço de tecido caque sobre o zíper do policial. Desta vez, o que veio de cima da janela não foi um pedido. Saia do carro, Sr. Jackson. Capítulo 1. Parte 3. Peter puxou a maçaneta e o policial recuou para que ele pudesse abrir a porta. A cabeça do policial não era visível por causa do teto do Acura. Mary apertou a mão de Peter com mais violência que nunca, e ele se voltou para olhar para ela. As partes queimadas de sol nas faces e na testa dela estavam ainda mais claras, pois o rosto se tornará quase cinza. Os olhos estavam muito arregalados. Não salte do carro, ela falou apenas com um movimento de lábios. Tenho que saltar, ele respondeu do mesmo jeito, e pôs uma perna para fora, no asfalto da US 50. Por um momento, Mary agarrou-se a ele, a mão entrelaçada na dele, e então Peter se livrou e saltou do carro, sustentando-se em pernas que pareciam estranhamente distantes. O policial olhava-o de cima. 2 metros e centímetros, pensou Peter. Tem que ser. E de repente viu uma rápida sequência de fatos, como um clipe passado em alta velocidade, o imenso policial sacando a arma e puxando o gatilho, espalhando o culto cérebro de Peter Jackson pelo teto do Acura num leque viscoso, depois arrancando Mary do carro, forçando o rosto dela contra a tampa do porta-malas, inclinando-a, estuprando-a bem ali no acostamento da rodovia, sob o ardente sol do deserto, o chapéu ainda plantado firme na cabeça, gritando que era um órgão doado. Senhora! Toma! Toma! E balançando e estocando. O que foi, seu guarda? Perguntou Peter, a boca e a garganta de repente secas. Acho que tenho o direito de saber. Venha até a traseira do carro, Sr. Jackson. O policial se virou e caminhou até a parte de trás do Acura sem se incomodar em ver se Peter obedecia. Ele obedeceu, andando sobre pernas que ainda pareciam receber o comando sensorial por alguma forma de telecomunicação. O policial parou ao lado do porta-malas do carro. Quando Peter se aproximou, ele apontou um dedo grande. Peter olhou naquela direção e viu que não havia placa na traseira do carro de Deirdre, só um retângulo um pouco mais claro onde houvera uma. Ah, merda! Disse Peter, e sua irritação e aflição eram bastante reais, mas também o foi o alívio por trás desses sentimentos. Tudo aquilo tivera um motivo, afinal. Graças a Deus. Ele se virou para a frente do carro e não ficou exatamente surpreso ao ver que a porta do motorista estava fechada. Mary a tinha fechado. Ele estivera tão mergulhado naquele incidente, ocorrência, seja lá o que fosse, que nem ouvirá a batida. Mary! Ei, Mary! Ela pôs o rosto queimado de sol e tenso na janela e olhou para ele. A porra da placa do carro caiu. Ele gritou, quase rindo. O quê? Não, não caiu, disse o policial de desespero. Ele se agachou mais uma vez, aquele movimento calmo, lento, flexível, e enfiou a mão por baixo do para-choque. Tateou por trás do lugar onde a placa ficava durante 2 segundos, os olhos cinzentos fitando o horizonte ao longe. Pat foi tomado por uma estranha sensação de familiaridade. Ele e a esposa haviam sido parados pelo homem do Marlboro. Ah! Disse o policial. Ele tornou a ficar de pé. A mão com que estivera investigando estava fechada num punho frouxo. Ele a estendeu para Peter e abriu-a. Na palma, e parecendo muito pequeno naquela rosa vastidão, via-se um pedaço de parafuso sujo. Brilhava apenas numa parte, onde tinha quebrado. Peter olhou para o pedaço de parafuso e depois para o policial. Eu não compreendo. Vocês pararam em Fallon? Não. Ouviu-se um rangido quando a porta de Mary se abriu, um baque quando ela fechou atrás de si, e depois o arrastar dos tênis dela na areia do acostamento quando ela se dirigiu para a traseira do carro. Paramos, sim, disse Mary. Ela olhou para o fragmento de metal na mão enorme, o documento de Deirdre e a habilitação de Peter continuavam na outra mão do policial, e depois o rosto do homem acima. Não parecia mais estar com medo de qualquer modo, não com tanto medo, e Peter ficou satisfeito. Já estava se chamando de 9 tipos de idiota paranoico, mas a gente tinha que admitir que aquele contato imediato do tipo policial tinha lá seus, acha mesmo uma coisa sensata, aspectos esquisitos. Parada pro xixi, Peter, não lembra? A gente não precisava de gasolina, você disse que podíamos abastecer em Eli, mas a gente tomou uns refrigerantes para não sentir culpa por usar o banheiro. Ela olhou para o policial e esboçou um sorriso. Teve que dobrar a cabeça para trás para ver o rosto dele. Para Peter ela parecia uma menininha tentando arrancar um sorriso de aprovação do papai que voltava para casa depois de um dia difícil no escritório. Os banheiros eram muito limpos.
Ele assentiu com a cabeça. Foi no Fillmore Fest ou no Conoco de Berk que vocês pararam? Ela lançou um olhar incerto para Peter. Ele ergueu as mãos à altura dos ombros. Não me lembro, disse. Droga, eu mal me lembro de ter parado. O policial jogou o pedaço inútil de parafuso por cima do ombro, no deserto, onde ele permaneceria intacto por 1 milhão de anos, a não ser que fosse surpreendido pelo olhar de algum pássaro curioso. Mas aposto que se lembra dos garotos do lado de fora. Garotos mais velhos, a maioria. 1 ou 2 talvez velhos demais para serem considerados garotos, na verdade. Os menores com skates ou patins. Peter fez que sim com a cabeça. Lembrava-se de Mary perguntando por que as pessoas estavam ali, por que vinham e por que ficavam. Foi no Fillmore Fest. Peter olhou para ver se o policial tinha identificação num dos bolsos da camisa, mas viu que não. Por ora, ele continuava sendo apenas o policial. Aquele que parecia o homem de Marlboro dos anúncios de revista. Alfie Berk não deixa mais eles ficarem por perto. Botou todos para correr. Não passam de um bando de marginais. Mary inclinou a cabeça para um lado ao ouvir isso, e por um momento Peter viu a sombra de um sorriso nos cantos de sua boca. Uma gangue? Perguntou Peter. Continuava não sabendo onde aquilo ia parar. O mais parecido com isso que pode haver num lugar pequeno como Fallon, disse o policial. Ergueu a habilitação de Peter diante do rosto, examinou-a, olhou para ele e tornou a baixá-la. Mas não fez menção de devolvê-la. Desistentes da escola, a maioria. E um dos hobbies prediletos deles é arrancar placas de carros de outros estados. É um desafio para eles. Acho que pegaram a sua enquanto vocês tomavam os refrigerantes ou iam ao banheiro. O senhor sabe disso e eles continuam fazendo? Perguntou Mary. Fallon não é minha cidade. Eu quase nunca vou lá. O jeito como eles lidam com as coisas não é igual ao meu. O que devemos fazer quanto à placa perdida? Perguntou Peter. Quer dizer, é a maior confusão. O carro está registrado no Oregon, mas minha irmã voltou a morar em Nova York. Ela detestava Reed, detestava? Perguntou o policial. Deus do céu, veja só. Peter sentiu Mary desviar os olhos para ele, provavelmente querendo que partilhasse seu momento de diversão, mas isso não lhe pareceu uma boa ideia. De jeito nenhum. Ela disse que estudar lá era como tentar estudar no meio de um concerto do Grateful Dead, e explicou. Então voltou para Nova York. Minha mulher e eu achamos que seria divertido vir pegar o carro para ela e levar de volta a Nova York. Deirdre enfiou um monte de coisas dela na mala do carro, principalmente roupas. Estava de novo falando pelos cotovelos, e obrigou-se a parar. Então, o que eu faço? A gente não pode atravessar o país todo sem placa na traseira do carro, pode? O policial foi até a frente do Acura, movendo-se devagar. Continuava com a habilitação de Peter e o documento amarelo canário de Deirdre numa das mãos. A cartucheira rangia. Ao chegar à frente do carro, pôs as mãos às costas e ficou de senho franzido para alguma coisa embaixo. A Peter lembrava um cliente interessado numa galeria de arte. Marginais, dissera. Um bando de marginais. Peter achava que na verdade jamais ouvirá aquela palavra usada numa conversa. O policial voltou para junto deles. Mary se aproximou de Peter, mas o pavor dela parecia ter sumido. Olhava o homenzarrão com interesse, só isso. A placa da frente está legal, disse o policial. Passem de lá para trás. Não vão ter problema nenhum para chegar a Nova York assim. Ah, disse Peter. Certo. Boa ideia. Tem chave de boca e chave de fenda? Acho que deixei todas as minhas ferramentas num banco da oficina na cidade. O policial deu um sorriso, que iluminou todo o seu rosto, deu luz aos seus olhos e transformou-o num homem diferente. Ah! Isto aqui é seu. Estendeu-lhe a habilitação e o documento. Acho que tem uma pequena caixa de ferramentas na mala, disse Mary. Parecia animada, e era assim que Peter se sentia. Puro alívio, imaginou. Eu vi quando guardei minha frasqueira. Entre o step e a lateral. Seu guarda, eu quero lhe agradecer, disse Peter. O policial grandalhão balançou a cabeça. Ele não estava olhando para Peter, no entanto, aparentemente, fixava os olhos cinzentos nas montanhas distantes à esquerda. Só estou fazendo meu trabalho. Peter foi até a porta do motorista, imaginando por que ele e Mary haviam sentido tanto medo. É bobagem, disse a si mesmo, tirando as chaves da ignição. Era um chaveiro com uma cara sorridente, que combinava bastante com a situação de Deirdre, pelo menos. Sr. Smile Smile, o nome que ela lhe dava, era a marca registrada de sua irmã. Ela vivia colando aqueles alegres adesivos amarelos nos envelopes da maioria de suas cartas, ou de vez em quando verde, de boca repuxada para baixo e língua de fora se por acaso tivesse tido um dia ruim. Não fiquei com medo, não de fato. Nem Mary. Ah, mentira. Sentirá medo, e Mary? Mary chegará muitíssimo perto do pavor.
Tudo bem, talvez a gente estivesse meio assustado, pensou, pegando a chave da mala ao se dirigir mais uma vez para a traseira do carro. Portanto, nos processe. A visão de Mary parada ao lado do policial enorme era como uma espécie de ilusão de ótica, o topo da cabeça dela mal batia no peito dele. Peter abriu a mala. À esquerda, bem arrumadas, e cobertas com sacos de lixo para protegê-las da poeira, estavam as roupas de Deirdre. No centro, a frasqueira de Mary e as duas malas dele e dela enfiadas entre as trouxas verdes e o estepe. Se bem que estepe fosse uma palavra pomposa demais para aquilo, pensou Peter. Era mais uma espécie de rosquinha inflada, que só dava para chegar à oficina mais próxima. Se a gente desse sorte. Olhou entre a rosquinha e a lateral da mala. Nada havia ali. Mary, não estou encontrando, é ali. Ela apontou. Sabe aquela coisa cinza? É aquilo. Deu um jeito de se meter atrás do estepe, só isso. Ele podia ter enfiado o braço pelo buraco, mas parecia mais fácil simplesmente retirar a desinflada rosca de borracha. Ele estava encostando no para-choque traseiro quando ouviu o súbito arquejo de Mary. Parecia que ela tinha sido beliscada ou espetada. Ei, disse o policial. O que é isso? Mary e o policial olhavam para dentro da mala. Ele parecia interessado e ligeiramente divertido. Mary arregalava os olhos, horrorizada. Os lábios dela tremiam. Peter se virou para olhar mais uma vez na mala, acompanhando o olhar fixo deles. Havia alguma coisa no vão do estepe. Debaixo da rosquinha inflável. Por um instante, ou ele não soube o que era ou não quis saber, e então recomeçou a sensação de formigamento na boca do estômago. Desta vez tinha também a sensação de que o esfíncter não exatamente afrouxava, mas desabava, como se os músculos que normalmente o mantinham no lugar houvessem cochilado. Ele tomou consciência de que contraía as nádegas, mas mesmo isso era muito longínquo, em outra zona de tempo. Teve uma certeza muito breve de que aquilo era um sonho, tinha que ser. O policial grandalhão lançou-lhe uma olhada, os luminosos olhos cinzentos ainda estranhamente vazios, depois enfiou a mão no vão do estepe e retirou um saco plástico dos grandes, com capacidade para 4,5 litros, cheio de uma matéria vegetal marrom esverdeada. A boca tinha sido lacrada com esparadrapo. Colado na frente, um adesivo amarelo. Sr. Smile Smile. O emblema perfeito para maconheiros como sua irmã, cujas aventuras na vida podiam intitular-se pela América Sombria com um bom e uma piteira. Ela tinha engravidado quando estava doidona, sem dúvida alguma tinha decidido se casar com Roger Finney quando estava doidona, e Peter tinha certeza de que ela deixou Reed, com a média geral insignificante de 1 ponto, porque havia droga demais dando sopa por lá e ela simplesmente não conseguia dizer não. Tinha sido franca sobre isso, pelo menos, e ele tinha vasculhado a cura em busca de esconderijos, mais coisas que ela tinha esquecido do que de fato tinha escondido, provavelmente, antes de partirem de Portland. Tinha olhado embaixo dos sacos de lixo com as roupas dela, e Mary tinha remexido nas próprias roupas, nenhum dos dois admitindo em voz alta o que procuravam, ambos sabendo, mas nenhum dos dois tinha pensado em procurar embaixo da rosquinha. A porra da rosquinha. O policial apertou o saco plástico com um polegar descomunal, como se fosse um tomate. Enfiou a mão no bolso e tirou um canivete suíço. Puxou a lâmina menor. Seu guarda, disse Peter, com a voz fraca. Seu guarda, eu não sei como, SHHH, fez o policial grandalhão, e deu um pequeno corte no saco plástico. Peter sentiu a mão de Mary puxando a manga de sua camisa. Pegou-a, desta vez entrelaçando os dedos com os dela. De repente via o rosto pálido, bonito, de Deirdre pairando logo atrás de seus olhos. Os cabelos louros, que ainda caíam até os ombros em cachos naturais tipo Stevie Nicks. Os olhos dela, sempre meio confusos. Sua putinha imbecil, pensou. Deve ficar muito agradecida por não estar onde eu possa lhe pôr as mãos em cima agora mesmo. Seu guarda, tentou Mary. O policial ergueu a mão espalmada para ela, depois levou o pequeno corte no saco ao nariz e cheirou. Cerrou os olhos. Após um instante, tornou a abri-los e baixou o saco. Estendeu a outra mão espalmada. Me entregue as chaves, senhor, disse. Seu guarda, eu posso explicar que me entregue as chaves. Se o senhor pelo menos, você é surdo? Me dê as chaves. Ergueu a voz só um pouco, mas foi o bastante para fazer Mary chorar. Sentindo-se como quem passa por uma experiência extracorpórea, Peter largou as chaves na mão do policial, estendida à espera, e passou o braço pelos ombros trêmulos da mulher. Receio que vão ter que me acompanhar, disse o policial. Olhou de Peter para Mary e de novo para Peter. Quando fez isso, Peter percebeu por que os olhos dele o incomodavam. Eram luminosos, como os minutos antes do nascer do sol numa manhã enevoada, mas também, de algum modo, eram mortos. Por favor, disse Mary, com voz melosa. É um engano. É que a irmã dele entre no carro, disse o policial, indicando a viatura. As luzes de alerta continuavam faiscando no teto, brilhantes mesmo sob a forte luz do dia no deserto. Agora mesmo, por favor, senhor e senhora Jackson.
Capítulo 1. Parte 4. O banco de trás era extremamente apertado, claro que tinha que ser, pensou Peter distraído, um homem daquele tamanho empurraria para trás o banco da frente até onde desse. Havia pilhas de papel no chão atrás do banco do motorista, o encosto estava curvado devido ao peso dele, e havia mais papéis atrás da cabeça deles. Peter pegou uma folha, tinha um círculo seco e enrugado de café, e viu que era um folheto da campanha de reabilitação de viciados. No alto se via a foto de um garoto sentado num vão de porta. O rosto do menino tinha uma expressão estonteada, vaga, exatamente como Peter se sentia no momento, e o círculo de café circundava a cabeça dele como uma auréola. Os viciados são perdedores, dizia o folheto. Havia uma tela entre a parte da frente e a de trás do carro, e nenhuma maçaneta ou manivela de janelas nas portas. Peter estava começando a se sentir como o personagem de um filme, o que lhe vinha à mente com mais persistência era o Expresso da Meia-Noite, e tais detalhes só intensificavam a sensação. Sua opinião era de que já falará demais sobre coisas demais, e seria melhor para ele e Mary ficarem calados, pelo menos até chegarem aonde o guarda simpático pretendia levá-los. Era provavelmente um bom conselho, mas difícil de seguir. Peter sentia uma irresistível vontade de dizer ao guarda simpático que estava vendo um terrível engano. Ele era professor assistente de inglês, especializado em ficção americana do pós-guerra, publicara recentemente um artigo acadêmico intitulado James Dick e a Nova Realidade Sulista, obra que gerara grande controvérsia em alguns redutos acadêmicos de elite, e, além disso, fazia anos que não fumava um baseado. Queria dizer ao policial que talvez fosse um tanto culto demais para os padrões da zona central de Nevada, mas continuava sendo, basicamente, um dos mocinhos. Olhou para Mary. Os olhos dela estavam cheios de lágrimas, e ele se sentiu repentinamente envergonhado da maneira como estivera pensando, só eu. Sua mulher estava naquilo com ele, seria bom ele se lembrar disso. Pat, estou com tanto medo, ela disse, com um suspiro que era quase um lamento. Ele se curvou e beijou-lhe a face. A pele dela estava fria como argila sob os lábios dele. Vai dar tudo certo. Vamos esclarecer tudo isso. Palavra de honra? Palavra de honra. Depois de instalá-los no banco traseiro da viatura, o policial tinha retornado ao Acura. Já estava examinando o interior do porta-malas há pelo menos 2 minutos. Nem revistando nem mexendo em nada, apenas olhando fixo, as mãos cruzadas nas costas, como que hipnotizado. Então estremeceu, como alguém que de repente desperta de um cochilo, bateu a tampa do porta-malas do Acura, pegou as chaves, guardou-as no bolso e voltou para o Caprice. O carro tombou para a esquerda quando ele entrou, e das molas embaixo veio um resmungo cansado mas de algum modo resignado. O encosto do banco curvou mais um pouco, e Peter fez uma careta com a súbita pressão em seus joelhos. Mary devia ter ficado deste lado, pensou, mas agora era tarde demais. Tarde demais para muitas coisas, na verdade. O motor da viatura foi ligado. O policial engrenou e voltou à estrada. Mary se virou para ver o Acura ficar para trás. Quando tornou a se virar para frente, Peter viu que as lágrimas contidas em seus olhos escorriam pelas faces. Por favor, me escute, ela disse, falando para os cabelos louros cortados rente atrás daquele crânio enorme. O policial tinha tirado o chapéu, e para Peter o topo da cabeça dele parecia estar a menos de 1 centímetro do teto do Caprice. Por favor, sim. Tente entender. Aquele carro não é nosso. O senhor tem que entender pelo menos isso, e sei que entende, pois viu o documento. É da minha cunhada. Ela é viciada. Tem metade dos neurônios. Peter pôs a mão no braço dela. Ela a retirou. Não. Não vou passar o resto do dia respondendo a perguntas numa delegacia de merda, talvez numa cela de cadeia, porque sua irmã é egoísta e esquecida e toda esquisita. Peter se recostou, os joelhos continuavam espremidos com muita força, mas achava que podia conviver com isso, e olhou pela janela lateral coberta de poeira. Estavam agora a 2 ou 3 quilômetros do Acura, e ele podia ver alguma coisa à frente, parada no acostamento da pista oeste. Algum tipo de veículo. Grande. Um caminhão, talvez. Mary tinha desviado o olhar da nuca do policial para o espelho retrovisor, tentando encontrar os olhos dele. Deirdre tem metade dos neurônios mortos, e a outra metade em férias permanentes na cidade de Esmeralda. O termo técnico é esgotamento, e tenho certeza de que o senhor já viu gente como ela, seu guarda, até mesmo por aqui. O que o senhor achou debaixo do step provavelmente é droga, deve estar certo sobre isso, mas a droga não é nossa. Será que não vê isso? A coisa à frente, fora da estrada, com o para-brisa escurecido voltado para Fallon, Carson City ou Lago Tahoe, não era um caminhão, mas um trailer. Não um dos dinossauros de verdade, mas ainda assim bastante grande. Creme, com uma faixa verde escura na lateral. As palavras 4 andarilhos felizes haviam sido pintadas no mesmo verde escuro no rombudo focinho do veículo. Ele estava coberto de poeira e inclinado de uma maneira desajeitada, não natural. À medida que se aproximavam, Peter notou uma coisa curiosa, todos os pneus à vista pareciam vazios. Achou que os pneus duplos traseiros do lado do passageiro também podiam estar vazios, embora só os tenha visto num rápido relance.
Tantos pneus vazios explicariam a aparência esquisita, torta, do veículo, mas como ter tantos pneus vazios de uma vez? Pregos na estrada? Cacos de vidro espalhados? Olhou para Mary, mas ela ainda olhava apaixonadamente para o espelho retrovisor. Se a gente tivesse posto aquele pacote de drogas debaixo do step, ela dizia, se ele fosse da gente, por quê, em nome de Deus, Peter ia tirar o step e deixar o senhor ver? Quer dizer, ele podia ter tirado o estojo de ferramentas enfiando o braço por trás do pneu, seria meio incômodo, mas havia espaço. Passaram pelo trailer. A porta lateral estava fechada mas destrancada. A escada estava abaixada. Havia uma boneca caída no chão no pé da escada. O vestido da boneca flutuava ao vento. Os olhos de Peter se fecharam. Ele não sabia ao certo se os fechará ou se eles se haviam fechado sozinhos. Não tinha muita importância. Só sabia que o guarda simpático passará toda pelo trailer escangalhado como se nem o tivesse visto ou já soubesse dele. A letra de uma música antiga flutuava em sua mente. Alguma coisa está acontecendo aqui, e o que é? Não está claro, nós parecemos imbecis? Perguntou Mary quando o trailer começou a diminuir atrás deles. Diminuir como a cura de Deirdre. Ou doidões. O senhor acha que a gente está... Cala a boca, disse o policial. Falou baixo, mas era impossível não perceber o veneno na voz. Mary estava inclinada para a frente, os dedos enfiados na tela entre os bancos da frente e de trás. Soltou então as mãos e virou o rosto chocado para Peter. Era esposa de um professor, uma poeta publicada em mais de 20 revistas desde os primeiros poemas enviados para apreciação 8 anos antes, participava de um grupo de debate feminino 2 vezes por semana, vinha pensando seriamente em fazer um piercing no nariz. Peter imaginava quando tinha sido a última vez que alguém a tinha mandado calar a boca. Imaginava se alguém algum dia a tinha mandado calar a boca. Como? Ela perguntou, talvez tentando parecer agressiva, mesmo ameaçadora, e parecendo apenas desnorteada. O que foi que o senhor disse? Estou prendendo você e seu marido sob acusação de posse de maconha para venda, disse o policial. A voz era monocórdia, robótica. Com os olhos agora fixos em frente, Peter viu um ursinho de plástico grudado no painel de instrumentos, ao lado da bússola e do que provavelmente era uma tela de leitura para o canhão do radar de velocidade. O urso era pequeno, do tamanho de um prêmio de máquina de chiclete. O pescoço balançava numa mola, e os vazios olhos pintados o fitavam de volta. É um pesadelo, pensou, sabendo que não era. Tem que ser um pesadelo. Sei que parece real, mas tem que ser. O senhor não pode estar falando sério, disse Mary, mas a voz era miúda e chocada. A voz de alguém que pensa diferente. Os olhos se enchiam mais uma vez de lágrimas. Não pode estar. Vocês têm o direito de permanecer em silêncio, disse o policial grandão com voz de robô. Se preferirem não permanecer em silêncio, qualquer coisa que disserem pode ser usado contra vocês numa corte de justiça. Tem direito a um advogado. Eu vou matar vocês. Se não puderem pagar um advogado, o Estado fornecerá um. Compreendem seus direitos, como expliquei. Ela estava olhando para Peter, os olhos imensos e horrorizados, perguntando-lhe silenciosamente se ele tinha ouvido o que o policial tinha misturado no resto da declaração, sem alterar a voz de robô. Peter fez que sim com a cabeça. Tinha ouvido, sem dúvida. Levou a mão à virilha, certo de que sentiria umidade, mas não tinha se molhado. Pelo menos ainda não. Passou um braço em torno de Mary e sentiu-a tremendo. O trailer lá atrás não lhe saía da cabeça. Porta entreaberta, boneca deitada de cara no chão, muitos pneus vazios. E também havia o gato que Mary tinha visto pregado na placa de limite de velocidade. Compreendem seus direitos? Haja normalmente. Acho que ele não tem a mínima ideia do que disse, portanto haja normalmente. Mas o que era normal quando se estava sentado no banco de trás de uma viatura dirigida por um homem claramente louco, um homem que tinha acabado de dizer que ia matá-los? Compreendem seus direitos? Perguntou a voz de robô. Peter abriu a boca. Não saiu nada além de um gemido. O policial virou então a cabeça. Seu rosto, corado de sol quando ele os parara, tinha empalidecido. Os olhos estavam muito grandes, parecendo saltar do rosto como bolas de gude. Tinha mordido o lábio, como alguém tentando reprimir uma raiva monstruosa, e um filete de sangue escorria pelo queixo dele. Compreendem seus direitos? O policial gritou para eles, a cabeça virada para trás, em cega disparada pela deserta pista dupla a mais de 110 km por hora. Compreendem ou não a porra dos seus direitos? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Me responda, seu judeu esperto de Nova York. Compreendo. Gritou Peter. Nós dois compreendemos, apenas preste atenção na estrada, pelo amor de Deus, olhe para onde está indo. O policial continuava olhando para eles fixamente através da tela, o rosto pálido, o sangue gotejando do lábio inferior. O Caprice, que tinha começado a seguir para a esquerda, passando quase inteiramente para a pista contrária, voltou para o outro lado. Não se preocupe comigo, disse o policial.
A voz estava branda de novo. Deus do céu, veja só. Eu tenho olhos na nuca. Na verdade, tenho olhos para todo lado. É bom que se lembrem disso. Virou-se de repente, mais uma vez olhando para frente, e reduziu a velocidade da viatura para uns tranquilos 90 km por hora. O banco tornou a afundar contra os joelhos de Peter com um peso doloroso, imobilizando-o. Ele tomou as mãos de Mary nas suas. Ela comprimiu o rosto contra seu peito, e ele podia sentir os soluços que ela tentava conter. Sacudiam-na como o vento. Ele olhou pela tela, por cima do ombro dela. No painel de instrumentos, a cabeça do urso assentia e ondulava sobre a mola. Vejo buracos que parecem olhos, disse o policial. Tenho a mente cheia deles. Não disse mais nada até chegarem à cidade. Capítulo 1. Parte 5. Os 10 minutos seguintes custaram muito a passar para Peter Jackson. O peso do policial contra seus joelhos imobilizados parecia aumentar a cada volta do ponteiro de segundos de seu relógio, e as pernas logo ficaram dormentes. Os pés estavam completamente dormentes, e ele não sabia se conseguiria andar sobre eles se aquela viagem terminasse um dia. A bexiga latejava. A cabeça doía. Compreendeu que ele e Mary estavam na pior encrenca de suas vidas, mas não conseguia compreender isso de nenhum modo concreto e significativo. Toda vez que chegava perto de compreender, havia um curto-circuito na cabeça dele. Estavam voltando para Nova York. Eram esperados. Uma pessoa molhava as plantas deles. Aquilo não podia estar acontecendo, não podia mesmo. Mary cutucou e apontou para fora da janela do lado dela. Uma placa de sinalização dizia apenas desespero. Sob a palavra, uma seta apontava para a direita. O policial reduziu a velocidade, mas não muito, antes de entrar à direita. O carro começou a se inclinar e Peter viu Mary tomar fôlego. Ia gritar. Ele pôs-lhe a mão na boca para impedi-la e sussurrou-lhe no ouvido, ele está no controle, tenho toda certeza que sim, não vamos capotar. Mas não teve certeza até sentir a traseira da viatura primeiro derrapar e logo se firmar. Um momento depois, já corriam para o sul por uma estreita e remendada estrada sem qualquer faixa central. Cerca de 1,5 km adiante, passaram por uma placa em que se lia, as organizações eclesiásticas e cívicas de desespero desejam-lhe boas-vindas. As palavras organizações eclesiásticas e cívicas eram legíveis, embora tivessem sido cobertas com tinta spray amarela. Acima, na mesma tinta, haviam acrescentado cães mortos em maiúsculas irregulares. Vinha embaixo uma lista das organizações eclesiásticas e cívicas, mas Peter não se deu ao trabalho de lê-la. Um cão pastor alemão tinha sido pendurado na placa. As patas traseiras balançavam de um lado para o outro a alguns centímetros de um pedaço de chão escuro e enlameado com o sangue dele. Mary fechava as mãos sobre as dele como um torno. A pressão era bem-vinda. Curvou-se mais uma vez para ela, para o doce aroma do perfume dela e o acre cheiro do suor aterrorizado, curvou-se até comprimir os lábios na concha da orelha dela. Não diga uma palavra, não emita um som, murmurou. Balance a cabeça se está me entendendo. Ela balançou a cabeça contra os lábios dele, e Peter tornou a se aprumar. Passaram por um estacionamento de trailers atrás de uma cerca branca. A maioria dos trailers eram pequenos e pareciam já ter visto dias melhores, talvez quando Cheers foi ao ar pela primeira vez. Roupas deprimentes sacudiam em varais entre alguns deles, ao quente vento do deserto. Na frente de um dos trailers, um aviso dizia, sou um filho da puta armado bebedor de Snapple e leitor da Bíblia inimigo de Clinton. Esqueça o cachorro, cuidado com o dono. Montada sobre um antigo trailer a extremo perto da estrada havia uma grande antena parabólica preta. Na lateral havia outro aviso, de metal pintado de branco, pelo qual veios de ferrugem haviam escorrido como antigas lágrimas de sangue, dessas telecomunicações propriedade do estacionamento de trailers Cascavel não invadir. Patrulhado pela polícia. Além do estacionamento de trailers Cascavel havia um comprido barracão com as paredes e o telhado de metal corrugado enferrujados. O aviso na frente dizia, empresa de mineração de desespero. A um lado via-se um estacionamento de asfalto rachado com uma dezena de carros e caminhonetes. Um instante depois, passaram pelo Desert Rose Café. E então chegaram à cidade propriamente dita. Desespero, em Nevada, consistia em duas ruas que se cruzavam em ângulo reto, um sinal de trânsito, no momento piscando amarelo para os 4 lados, pendia acima do cruzamento-se 2 quarteirões de casas comerciais. A maioria parecia ter fachadas falsas. Havia um cassino e café house club, uma mercearia, uma lavanderia automática, um bar com uma inscrição na vitrine dizendo aproveite nossa hospitalidade, lojas de ferragem e de ração, um cinema chamado American West e alguns outros estabelecimentos. Nenhuma das lojas parecia estar prosperando, e o cinema dava a impressão de ter sido fechado há muito tempo. Um único R torto pendia da marquise imunda e quebrada.
Na outra direção, leste-oeste, havia algumas casas de madeira e mais trailers. Nada parecia em movimento, a não ser a viatura e uma bola de capim seco, que descia a Main Street quicando em grandes e largos saltos. Eu também sairia das ruas se visse esse cara chegando, pensou Peter. Pode ter certeza que eu sairia. Já fora da cidade, erguia-se um enorme paredão de terra, curvo, com uma estrada de cascalho reformada de pelo menos 4 pistas que se estendia até o topo em zigue-zague. Fundas valas entrecruzavam-se no resto do barranco, que teria no mínimo uns 90 metros de altura. Para Peter eram como rugas em pele velha. Na base da cratera, ele supunha que fosse uma cratera, resultado de algum tipo de operação de mineração. Caminhões que pareciam de brinquedo em comparação com o paredão alto e enrugado atrás agrupavam-se junto a um barracão comprido, corrugado, com uma esteira rolante em cada extremidade. O anfitrião deles falou pela primeira vez desde que lhes dissera ter a mente cheia de buracos, ou fosse lá o que tivesse dito. Cascavel número 2. Às vezes conhecida como Mina da China. Parecia um guia de excursão que ainda gostava do seu trabalho. A antiga número 2 foi inaugurada em 1951, e desde cerca de 1962 até o fim da década de 1970 foi a maior mina de cobre a céu aberto dos Estados Unidos, talvez do mundo. Depois se esgotou. Reabriram há 2 anos. Eles têm uma nova tecnologia que aproveita até a escória. Ciência, hein? Deus! Mas nada se movia por lá agora, nada que Peter pudesse ver, embora fosse dia de semana. Só o amontoado de caminhões, perto dos quais provavelmente havia algum tipo de máquina de triagem, e um outro veículo, uma caminhonete, parado ao lado da estrada de cascalho que levava ao topo. As esteiras nas extremidades do barracão de metal estavam paradas. O policial atravessou o centro da cidade, e quando passaram embaixo do sinal luminoso Mary apertou 2 vezes a mão de Peter em rápida sucessão. Ele acompanhou o olhar dela e viu 3 bicicletas no meio da rua que cruzava Main Street. Estavam um quarteirão e meio abaixo, apoiadas nos selins, enfileiradas, as rodas viradas para cima. Elas giravam como pás de moinho com as rajadas de vento. Ela se virou para olhar para ele, os olhos úmidos mais arregalados do que nunca. Peter apertou-lhe as mãos mais uma vez e fez um SHHH. O policial ligou a seta para dobrar à esquerda, bastante engraçado, nas circunstâncias, e entrou num pequeno estacionamento recém-pavimentado, cercado por muros de tijolos. Havia faixas brancas vivas pintadas no asfalto liso e uniforme. No muro do fundo do estacionamento, um aviso dizia, exclusivo para funcionários municipais e assuntos do município. Favor respeitar este estacionamento. Só em Nevada alguém pediria para se respeitar um estacionamento, pensou Peter. Provavelmente, em Nova York e Siléria, veículos não autorizados serão roubados e os donos devorados. Havia 4 ou 5 carros no estacionamento. Num deles, uma perua Ford State, lia-se bombeiro-chefe. Havia outra viatura policial, em melhor estado que o carro do bombeiro-chefe, mas não tão novo quanto o que o captor deles dirigia. Na única vaga reservada para deficientes físicos que havia no estacionamento, o guarda simpático parou. Desligou o motor e ficou simplesmente ali sentado, por alguns segundos, cabeça baixa, os dedos tamborilando incansáveis no volante, cantarolando baixinho. Para Peter soava como o Last Train to Clarksville. Não mate a gente, disse Mary de repente com voz trêmula, lamuriosa. A gente faz o que o senhor quiser, só não nos mate, por favor. Fecha essa matraca judia, respondeu o policial. Ele não ergueu a cabeça e continuou tamborilando no volante com os dedos do tamanho de linguiças. Nós não somos judeus, Peter ouviu-se dizendo. Sua voz não soou medrosa, mas irritada, furiosa. Somos, também, presbiterianos, eu acho. Que negócio é esse de judeu? Mary olhou para o marido, horrorizada, depois de novo pela tela, para ver como o policial recebia aquilo. A princípio ele não fez nada, só permaneceu sentado de cabeça baixa, tamborilando os dedos. Depois pegou o chapéu e saiu do carro. Peter se curvou um pouco para poder vê-lo ajustar o chapéu na cabeça. A sombra dele ainda era pequena, mas não mais se concentrava em torno dos pés. Peter deu uma olhada no relógio e viu que faltavam poucos minutos para as 2:30. Menos de 1 hora antes, a grande indagação que ele e a mulher tinham era como seria a acomodação deles à noite. A única preocupação dele era a forte suspeita de que as pastilhas de antiácido estavam acabando. O policial se inclinou e abriu a porta esquerda de trás. Por favor, saltem do veículo, pessoal, disse. Eles saíram, Peter primeiro. Ficaram parados na luz quente, olhando inseguros para o homem de uniforme caque, cartucheira e chapéu no estilo da cavalaria. A gente vai a pé até a frente da prefeitura municipal, disse o policial. É à esquerda, quando chegarem à calçada. E vocês me parecem judeus. Os dois. Com esses narigões que denunciam os judeus. Seu guarda, começou Mary. Não, ele disse. Andando. Tomem a esquerda. Não esgotem a minha paciência. Eles andaram. O som dos passos no piche negro e fresco parecia muito alto. Peter não parava de pensar no ursinho de plástico no painel da viatura.
a cabeça oscilante e os olhos pintados. Quem o dera ao policial? Uma sobrinha predileta? Uma filha? O guarda simpático não usava aliança de casamento, ele tinha percebido ao observar os dedos do homem tamborilando no volante, mas isso não queria dizer que jamais tivesse sido casado. E a ideia de que uma mulher casada com aquele homem pudesse um dia pedir o divórcio não parecia a Peter nem um pouco estranha. De algum ponto acima vinha um som monótono, rique-rique. Ele olhou rua abaixo e viu um catavento girando rápido no telhado do bar, o Bud Suds. Era um duende com uma botija de ouro debaixo de um braço e um sorriso matreiro na cara giratória. Era ele que fazia o barulho. À esquerda, idiota, disse o policial, parecendo não impaciente, mas resignado. Sabe de que lado fica a esquerda? Não ensinam a diferença entre esquerda e direita ao Homo Presbyterianus em Nova York? Peter virou à esquerda. Continuou andando junto de Mary, ainda de mãos dadas. Chegaram a uma escada de 3 degraus de pedra que subia para umas modernas portas duplas de vidro escurecido. O prédio em si era muito menos moderno. Uma placa pintada de branco pendurada na parede de tijolos desbotados proclamava que era a Prefeitura Municipal de Desespero. Abaixo, nas portas, aparecia a lista de repartições e serviços ali encontrados: prefeito, comitê escolar, bombeiros, polícia, saúde pública, previdência social, departamento de minas e análise. Na parte de baixo da porta da direita lia-se Administração de Segurança e Saúde nas Minas às quintas-feiras, à 1 da tarde, com hora marcada. O policial parou no pé da escada e lançou aos Jackson um olhar curioso. Embora fizesse um calor brutal ali fora, talvez mais de 32 graus, ele parecia não suar nem um pouco. Lá atrás, monótono naquele silêncio, ouvia-se o rique-rique-rique do catavento. Você é Peter, disse ele. Sim, Peter Jackson. Umedeceu os lábios. O policial desviou os olhos. E você é Mary? Isso mesmo. Então, onde está Paul? Perguntou o policial, olhando-os com um ar brincalhão, o duende enferrujado chiando e girando atrás deles no telhado do bar. Como? Perguntou Peter. Eu não entendo. Como vão poder cantar 500 Miles for Leaving on a Jet Plane sem Paul? Perguntou o Tira, e abriu a porta da direita. Saiu uma onda de ar refrigerado. Peter sentiu no rosto e teve tempo de registrar como era bom e frio, e então Mary gritou. Os olhos dela haviam se ajustado à penumbra do prédio mais rápido que os dele, mas ele viu 1 minuto depois. Uma menina de uns 6 anos jazia esparramada no pé da escada, meio recostada nos 4 primeiros degraus. Uma das mãos estava estendida acima da cabeça, de palma para cima. Tinha os cabelos cor de palha presos em 2 Marias Chiquinhas, os olhos arregalados e a cabeça caída de modo estranho para um lado. Não havia na mente de Peter a menor dúvida sobre quem era a dona da boneca caída ao pé da escada do trailer. 4 andarilhos felizes, lia-se na frente do veículo, mas era visivelmente um anacronismo nos tempos modernos. Também sobre isso não havia dúvidas. Deus do céu! Disse o policial, jovial. Esqueci dela. Mas não se pode lembrar de tudo, não é? Por mais que se tente. Mary deu mais um grito, os dedos dobrados contra as palmas e as mãos sobre a boca, e tentou sair correndo escada abaixo. Não, não faça isso. Que má ideia, disse o policial. Pegou-a pelo ombro e empurrou-a pela porta, que mantinha aberta. Ela cruzou o pequeno saguão aos tropeços, balançando os braços numa frenética tentativa de manter o equilíbrio e não cair em cima da criança morta, de jeans e camisa do Motocops 2200. Peter correu para a esposa e o policial o segurou com as 2 mãos, usando o traseiro para manter aberta a porta da direita. Passou um braço pelos ombros de Peter. Seu rosto parecia franco e simpático. Acima de tudo, melhor que tudo, parecia são, como se os anjos bons tivessem vencido, pelo menos por enquanto. Peter sentiu um instante de esperança, e a princípio não associou a coisa que lhe pressionava a barriga com a arma monstruosa do policial. Lembrou-se do pai, que às vezes o cutucava com a ponta do dedo quando lhe dava um conselho, usando o dedo assim, como para garantir que seus aforismos permanecessem lá dentro, coisas do tipo ninguém engravida se um dos dois não tira a calça, petit. Só percebeu que era a arma, e não o descomunal dedo linguiça, quando Mary gritou, não. Oh, não. Não, começou Peter. Estou pouco ligando se você é judeu ou hindu, disse o policial, abraçando-o contra si. Apertava camaradamente o ombro de Peter com a mão esquerda, enquanto com a direita engatilhava o ponto 45. Em desespero, a gente não liga muito para essas coisas. Puxou o gatilho pelo menos 3 vezes. Talvez tenha sido mais, porém 3 disparos foi só o que Peter ouviu. Saíram abafados pela sua barriga, mas mesmo assim muito altos. Um incrível calor subiu-lhe pelo peito e desceu pelas pernas ao mesmo tempo, e ele ouviu uma coisa úmida pingar nos sapatos. Ouvia Mary, ainda gritando, mas o som parecia vir de longe, muito longe. Agora vou acordar em minha cama, pensou Peter, quando os joelhos se dobraram e o mundo começou a recuar, luminoso como o sol da tarde no lado cromado de um vagão de trem que se afasta na distância. Agora vou. Foi só
Seu último pensamento quando a escuridão o engolia para sempre na verdade não chegou nem a ser um pensamento, mas uma imagem, o urso no painel ao lado da bússola do policial. A cabeça balançando. Os olhos pintados fitando-o. Os olhos viraram buracos, de onde jorrou a escuridão, e ele se foi.